Minha trajetória de vida é um testemunho do poder, da determinação, da perseverança e da busca incansável pelo sucesso. E eu acredito muito, gente, que a história, ela conecta e ela ajuda a transformar. Ela cura. E se ela não pagar a conta, o que vai acontecer? Vai cortar. E aí ela não tem como trabalhar. Isso aí é trabalhar sob pressão. Eu consigo, eu tenho que ver isso. Porque não é... Gente, apesar de ser muito bom, é muito gostoso ser empresário, ter seu próprio negócio, poder fazer as suas decisões, mas não é nada glamouroso. Olá, mulher admirável! Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Fala Mulher Admirável. Meu nome é Samantha Carvalho, sou educadora emocional e terapeuta há mais de 10 anos. E estou aqui com o propósito de trazer para você formas mais leves, assertivas e otimistas de aprender sobre educação emocional. E hoje nós estamos aqui com o nosso quadro Fala Mulher Admirável. Mulher Admirável em Foco! É isso mesmo! E hoje nós estamos aqui, gente, com uma figura. Eu vou falar para vocês que figura, que mulher, tá? Ela, assim, conheci há pouco tempo, mas parece que a gente já se encontrou de alma, assim, há séculos, né? E eu vou apresentar um pouquinho dela. Ela é uma mulher, gente, que vocês não têm ideia. A mulher é um cabedal de conhecimento. Tudo que você pergunta, ela sabe contar. Impressionante. Tem um coração que é um coração gigante, maior que ela, muito maior que ela. Então, deixa eu apresentar aqui, vou dar uma lidinha aqui. Nascida em Oliveira, uma criança pequena nascida em Oliveira. Minha trajetória de vida é um testemunho do poder, da determinação, da perseverança e da busca incansável pelo sucesso. Olha a potência dessa mulher. Ela já começa mostrando a potência dela. Segura aí. Ainda na infância, percebi que conhecimento e educação eram elementos chaves para a minha realização pessoal e profissional. Hoje, olho para trás e vejo a jornada que percorri com muito orgulho. De Oliveira a Belo Horizonte, mergulhei em um mar de desafios, superações e aprendizados valiosos. No entanto, minha trajetória ainda está em andamento. Ainda tenho muitos sonhos a realizar. Ela quer viajar para Israel, tá, gente? Mesmo. Muitas metas a conquistar e contribuições a fazer. Estou determinada a continuar me aperfeiçoando, buscando novas oportunidades e enfrentando os desafios que surgirem em meu caminho. E tem um detalhe muito legal dessa mulher, que ela simplesmente trabalhou 26 anos no Sebrae. Então, vocês imaginem aqui, mulheres admiráveis, quantas histórias de desafios essa mulher não tem para contar para a gente. Porque ela trabalhou no atendimento ao cliente, tá? Coordenando aquela galera toda lá e vendo todos esses processos acontecerem. Então, vocês imaginem só um monte de desafio que essa criatura tem para contar para a gente, mas a gente vai escolher um só. Nós estamos aqui com Silmara Ribeiro. Eita, bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada, viu, pelo convite. Tô achando o máximo estar aqui, falar um pouquinho da minha história. E eu acredito muito, gente, que a história, ela conecta e ela ajuda a transformar. Ela cura. Muito obrigada. Foi um convite muito bacana, adorei. Como não convidar essa mulher admirável? Gente, eu chamo ela de imperatriz, tá? Depois, um dia eu conto essa história. O porquê mas eu chamo ela de imperatriz. Porque olha para ela, gente. Né? Fala. Então, minha querida imperatriz, Sil Ribeiro, tá, gente? Ela é muito conhecida como Sil Ribeiro. Você falar Silmara Ribeiro, o povo fala assim, quem é? Mas você fala, Sil Ribeiro. Sil, peça rara. Então, Sil, conta pra gente, porque o nosso foco aqui é trazer histórias que vão agregar para as mulheres admiráveis, para que elas possam enfrentar mais os seus desafios aí. Né? Trazer para elas também ideias que possam ajudar para que elas
concluam esse caminho com mais leveza, né? Esse Isso. caminho do dia a dia que muitas vezes é tão puxado, tão pesado. Conta pra gente aí uma das... Escolhe uma, né? Tem que Das escolher uma histórias, das histórias. É. E conta pra gente, nessa história que você vai contar pra gente, o que a educação emocional e o autoconhecimento contribuíram para você? Bom, vamos lá. Eu tenho várias histórias. Tirar uma delas Tira uma da cartola, da assim, cartola, pra nós. é complicado. Porque você fala assim, meu Deus, aquela ali vai ajudar tanta gente nisso ou naquilo. Mas vamos lá. O autoconhecimento e a questão da educação emocional, de cuidar disso, foi assim, essencial. Foi primordial para o atendimento. Eu fazia o atendimento, gente, eu trabalhava dentro do Sebrae Minas, ali no Shopping Uai, de frente à rodoviária. Então, é um fluxo muito grande de pessoas e de pessoas com muita carência, muita necessidade, não só na questão do empreender, mas também no seu emocional. Sim. E o emocional delas estavam mais do que precisando de atenção. E aí foi um mestrado para mim estar lá. Não tem nada que pague o que eu aprendi com elas lá, porque ali eu tive que exercer a educação emocional, não tinha como não exercer. E aí eu descobri, pelo autoconhecimento e também pela educação emocional, o seguinte, que ali elas não era nada comigo, não era nada pessoal. Não é pessoal particular. Não era nada. Quando elas chegavam assim, eu tive caso de cara queria me bater, me jurou de morte, ficava me esperando na porta que ia me matar. E eu comecei, foi aí que entrou, aí eu percebi, gente, não é. Foram 8 anos trabalhando lá. Foram meus últimos anos, depois eu me aposentei. Enfim, eu percebi que aquilo não era comigo. Eu não era o alvo dele, não. O que estava fazendo ele se sentir mal era outra coisa. Mas eu era a válvula de escape dele. Eu era aquilo que, então, eu tinha que entender isso, e além de eu fazer a gestão do ponto de atendimento, eu tinha que passar isso para as pessoas. Então, sempre eu tinha que falar com ele, fazer reunião, eu falei, pessoal, isso não é com a gente que eles estão desse jeito, isso aí é o problema deles, então vamos entender. Imagina se eu não conseguisse fazer isso. Como é que ia virar o dia? Não ia ter condições. E no começo, até você entender isso, você se sentia assim, agredida. Ele é isso, ele é aquilo. Depois eu comecei a perceber, falei, gente, não é. Aí eu procurei sim ajuda, eu fazia terapia, eu tinha toda uma assistência, porque eu ficava preocupada com eles também, tá? Porque além de estar lidando com o emocional deles, eu estava lidando com os sonhos. Isso. Então, eu tinha que ter muito cuidado em relação a isso. Porque, imagina, gente, eu sempre gosto de falar o seguinte, que você perdeu dinheiro, tudo bem. Mas quando você perde aquela questão, o empresário, né? Ele perde assim, eu perdi meu sonho não se realizou. Gente, isso aí é de uma dor profunda, Sam. É uma dor profunda. Isso acaba com a pessoa. Isso, assim, arrebenta. E se você não tiver uma família que te apoie, uma rede que te apoie, e principalmente a gente que está ali dando um suporte para ele, o cara faz besteira. E aconteceu vários. Eu posso te contar aqui vários casos de clientes que tiveram lá e que suicidaram. Olha, para você ver que pois coisa, né? Porque não suportaram isso. O processo, né, Sil? Porque o processo de empreender não é um processo fácil, não, né? Gente, não é. Quem quer empreender tem que saber disso antes. É isso aí. Você precisa desse autoconhecimento, precisa saber. Eu suporto trabalhar sob pressão? Isso. Tá? Porque tem muita gente que não dá conta. Tá? E às vezes trabalhar sob pressão é uma conta de luz
que a gente trabalhava mais com o microempreendedor individual, às vezes ela aumenta essa conta, às vezes acontece algum problema. A pessoa vai lá desnorteada, porque ela não tem aquele dinheiro. E se ela não pagar a conta, o que vai acontecer? Vai cortar. E aí ela não tem como trabalhar. E isso aí é trabalhar sob pressão. Eu consigo, eu tenho que ver isso. Porque não é... Gente, apesar de ser muito bom, é muito gostoso ser empresário, ter seu próprio negócio, poder fazer as suas decisões, mas não é nada glamouroso. Tem que ter muito... É desafiador, muita resiliência. Muito, demais. Muito. É muita dedicação. Dependendo do seu segmento, às vezes... Quando eu estou arrumando para sair, você está arrumando para ir trabalhar. É isso que você quer? Exatamente. Quem trabalha com restaurantes, bares, é isso. Então, você tem que ter... Uma ciência, né? Você tem que ter essa consciência que isso é fato. Isso não tem nada de glamour. Você quer isso para sua vida? Eu posso escolher uma história aqui para você contar? Pode. Porque Mulher Admirável, eu conheço já várias histórias dela, mas eu quero escolher uma história em especial que eu acho uma das mais lindas que a Sil tem. A história do Eduardo. Você conta pra gente como que foi, como que o Eduardo chegou, né, no Sebrae? Conta pra gente aí como é que foi e como que você resolveu esse desafio. Vamos lá, isso aí foi ótimo. Me pegou assim de calça curta, mas vamos lá, saia justa, mas vamos lá. Enfim, gente, o Eduardo é meu esposo. E eu conheci o Eduardo no Sebrae, né, Sam? E aconteceu que ele foi no Sebrae, ele estava chegando, ele morou por 28 anos nos Estados Unidos e ele retornou, porque ele não estava mais suportando ficar lá. E ele procurou o Sebrae para saber como é que funcionava, para ter uma empresa, beleza. E ele foi em outro ponto de atendimento que eu trabalhava. E quando ele chegou lá, ele foi atendido por uma outra pessoa. E essa pessoa não deu a informação muito correta para ele. Muito correta, não deu a informação correta. Isso. E aí, o que aconteceu? Ele foi onde que ela tinha mandado ele ir e chegou lá, a pessoa falou que não era. E aí ele voltou assim... Irado. Nossa Senhora. Tava assim... Mas assim, sabe o que uma pessoa... Assim, eu nunca tinha visto uma pessoa tão nervosa igual ele estava. Mas ele não estava comigo, ele estava com ela. E aí começou todo mundo a ficar muito aflito. E me ligava pedindo, Sil, pelo amor de Deus, atende ele. Vai bater na moça, né? A mulher que atendeu, a pessoa que atendeu, teve que sair porque ele queria bater nela. Ela teve que ir para outra sala porque ele não estava... E ela ficou com medo também e saiu, enfim. E eu atendendo. E aí, falei, gente, segura a onda um pouquinho que eu estou terminando o atendimento e eu chamo. E aí... direto, o telefone me ligando. Aí eu pedi licença para quem eu estava atendendo. Eu falei, eu posso pedir ele para subir só para deixar ele aqui um pouquinho, só para ele acalmar. E aí ele subiu. As pessoas falaram assim, eu contei o que estava acontecendo, ele subiu e sentou lá e ficou. E aí já estava quase na hora de terminar o expediente. Aí ele falou assim, eu não quero nem saber, eu quero ser atendido. Eu falei, você vai ser atendido, pode ficar tranquilo. A educação emocional. A educação emocional. Eu ia debater com ele, Sam. Eu ia deixar ele mais irado. Não ia fazer isso nunca. Tá vendo? A questão da inteligência emocional aí trabalhando. Aí eu falei com ele, você pode ficar tranquilo. E aí eu fui, e nisso o gerente da área já tinha me pedido, Sil, pelo amor de Deus, atende ele. Misericórdia, tira esse homem daqui. Porque o cara tá fazendo o maior escândalo lá embaixo. E aí ele veio, subiu, aí eu comecei a conversar com ele, perguntei se ele queria uma água, um café, fui conversando até eu conseguir fazer. O que aconteceu? O problema não era nem com a pessoa que atendeu, nem era comigo. Já eram várias coisas que estavam acontecendo na vida dele, que depois, na hora que ele sentou, que a gente começou a conversar, eu percebi. Mas eu tinha que ter essa sabedoria de conseguir conduzir. Eu não podia enfrentar, podia ficar, sei isso, não, aqui ó, vai dar o horário, eu vou embora. Nada disso. Aí o que eu fiz? Eu fui conversando com ele, e aí ele foi acalmando, dei ele um café, uma água, ele foi acalmando. E ele tinha que sair para pegar um documento que precisava para a gente fazer o atendimento dele. Aí eu peguei um voucher, falei com ele, você pode usar esse voucher do Sebrae, vai lá, faz o que você tem que fazer, depois você volta e eu vou ficar aqui. Ele falou assim, mas não vai dar tempo. Eu falei,
a hora que você chegar, eu vou estar aqui. Não precisa de se preocupar que eu estarei aqui. E assim ele fez. Ele foi lá e resolveu o problema. Eu acho que nós saímos de lá tarde da noite, porque foi resolver. Imagina se eu não tivesse isso. O que seria? Seria assim, ele ia para a mídia, ia ser não só o fato de estar indo para a mídia, né, mas não ia resolver o problema dele. E era uma dor que ele estava muito forte. Estava latente demais naquele momento, né? Sabe? Igual falei com ele, olha, eu não quero amenizar, eu não quero falar que ela não estava errada. Ela estava muito errada, muito. Mas eu não sei o que está passando com ela também. Então, vamos ter um pouco, assim, um carinho com o outro. Carinho, empatia. Isso, para ver que nós erramos, isso é fato, não tem como, tá? Te mandamos para o lugar errado. Foi fato, mandamos para o lugar errado, isso não tem jeito. E aí ele acalmou, e foi muito engraçado, porque na hora que ele estava lá comigo, o pessoal da assessoria de comunicação me ligou e pediu assim, eu preciso de um personagem na Rede Globo, da Rede Globo está pedindo para poder falar, a pessoa tem que estar vindo de fora do país, você tem? Eu falei, não, eu estou com um aqui na minha frente. E aí eu fui, aí começou o atendimento, eu falando com ele, olha, você quer falar essa experiência? Pode até contar o que aconteceu aqui e tudo, que aí a gente reverteu a situação e tudo. E aí ele aceitou. E aí ele falou assim, eu falei, olha, eu vou te dar meu telefone, ela vai fazer entrevista com você, você pode falar se você quer que ela vá na sua casa ou quer que seja aqui no Sebrae, o jeito que você achar melhor. Eu falei, não, eu prefiro que seja aqui no Sebrae. Eu falei, então tá bom. Aí daí a gente casou, então. Daí saiu, apaixonou, casou, então junto há quanto tempo, Sil? Vamos fazer quase 10 anos de casado. Olha que delícia, gente. Mulher admirável. Presta atenção nisso. Presta atenção como que a educação emocional pode virar o jogo. Ele chegou totalmente irado. Essa mulher, além de resolver o problema dele, mostrou para ele uma necessidade de empatia da parte dele com todo o processo, tanto com ele quanto com a pessoa que atendeu, e ainda reverteu ele num cliente que foi falar bem do Sebrae, bem da situação. Olha a importância. Como é que a gente traz isso, né, Sil, para a nossa vida, para o dia a dia? Você que trabalha, você que está em casa aí, né, com seus filhos, marido, família. Olha a importância de você se entender, perceber o outro, ter essa empatia, ter esse autoconhecimento, ter todo esse processo para você poder reverter as histórias aí, reverter esses BOs da sua vida, né, Sil? Com certeza, isso foi fundamental, sabe? Eu sempre pensava, gente, não é comigo. Não é pessoal particular. Não, o problema é alguma coisa que está machucando e eu tenho que tentar amenizar essa dor dele. Se eu entrar na dança, se eu pensar, não, isso é meu, ele foi agressivo, eu vou ser. Ele falou barbaridade, horrores. E aí, quando a gente encontra com essa outra pessoa, ela fala, misericórdia, como é que nós estamos... Até hoje ela tem medo dele? Tem. Fala, não, tá tudo tranquilo. Mas é isso, assim, ter esse cuidado, né? Você saber se o outro também está precisando, né, desse olhar, desse carinho que você tem que ter com ele. Peraí, deixa eu ver. O cara estava voltando de 28 anos morando fora do país. Ele misturava tanto, Sam, que ele falava inglês. No meio da confusão. No meio da confusão. Ele começava a falar inglês. Aí eu falava, acalma. Respira. Vamos conversar, a gente vai resolver seu problema aqui. Se não for hoje, a gente vai resolver amanhã. E eu ficava muito preocupada se no outro lugar onde ele teria que ir, se ele ia conseguir. Ser atendido também, né? Porque o horário já estava estourando. Eu falei, você fica calmo e depois você volta, nós vamos estar aqui, eu vou estar aqui te aguardando e tudo. Tá vendo? Então, essa questão de ter esse... gente, eu não estou falando que eu sou sensacional, não é isso, tá? É essa percepção que a gente tem que ter com o outro. Claro. Né? E o aprendizado que você teve com o tempo, com a terapia, com o Isso. autocuidado, com o autoconhecimento, com o autoamor, né? Porque quando eu me amo, o que eu faço? Eu penso em mim primeiro. Claro, eu vou lógico. aqui debater com esse cara, ele bate em mim. Eu não. Não tem jeito, Não é não. verdade? E para começar, o segurança do Sebrae era mais magro do que
então não ia resolver nada. Então, eu falei, gente, eu tenho que... Muito bom. Isso tudo é uma questão de quê? É questão de se conhecer, saber até Isso. onde você pode ir, até onde você Isso. suporta isso, Uhum. né? Muito E bom. também ter muito jogo de cintura e muito conhecimento. Gente, foram 26 anos. É. E direto. O cara que queria me matar, ele chegou lá e eu falei, não, tudo bem, eu vou para o cemitério e você para cadeia, que só tem 2 Cs. Cadeia e cemitério, não tem outro jeito. E acabou que depois a gente ficou grandes amigos. Depois de um tempo ele voltou, uma semana depois ele foi lá me pedir desculpa, falou que ele estava muito nervoso. Mas eu, assim, a única coisa que eu falei com ele, tudo bem, você pode me matar. Vai acontecer isso, eu para o cemitério e você para a cadeia. E aí, não falei mais nada, deixei... É como se fosse um dique, sabe, Sam? É um dique, né? É um dique, ele precisa explodir. É. E vai ser consciente. Se você tiver essa sabedoria, essa inteligência emocional, que minha mãe, meus pais, a gente é do interior, igual você falou, e a gente tem muito essa questão assim, você tem que olhar para o outro com o olhar, assim... De ajuda para ele. Isso. Então, deixa o cara extravasar a hora que ele falar, pronto. Pronto, depois você chega e resolve aí com Resolve todo isso. né, a coisa, As né? grandes, os grandes problemas, grandes confusões, elas poderiam ser resolvidas com isso, sabe? É. Com essa questão assim, vamos ver o que é que ele, aonde que está a dor dele, o que ele está passando para ver. Se a gente fizesse assim, as coisas seriam muito mais tranquilas, muito mais. Mulher admirável. Perceba a importância do autoconhecimento na vida das pessoas, na sua, na minha, na dela. E ainda de quebra, levou um marido pra cá. Gente, para, né? Autoconhecimento é tudo. Sil, gratidão, muito minha obrigada, querida. Foi Gratidão ótimo, por você foi ter vindo muito aqui bom, adorei, foi sensacional. contar essa história linda pra gente, é uma das suas histórias mais lindas que eu acho, E tem né? muita história, gente, é muita Pois é, coisa. vai voltar mais vezes para contar a história. Vai ser um prazer estar vindo aqui. Fala pra gente o que você está fazendo hoje, como é que a Mulher Admirável te encontra aí nas redes sociais, seus projetos. Conta pra gente aí. Então, bora lá, gente. Eu tô nas redes sociais, no Instagram, que é @Silmara Ribeiro, com 2 R's. Eu tenho uma empresa de consultoria de gestão de pequenos negócios. Tem alguns projetos nas redes sociais, também eu gosto muito disso. Eu penso que isso pode ajudar. E... Pode dar o telefone ou não? Pode, fica à Meu vontade. telefone, se quiserem entrar em contato comigo, É o Zap? É o Zap, É o 31 98401 0635. Lindeza. Vamos lá bater um demais. papo, vai ser muito bom. Isso aí. E olha que eu não gosto de papo, hein, Samanta? Não, a gente nem gosta de falar, né? De jeito nenhum. Nossa Senhora. Mais uma vez, gratidão pela parceria. Eu que agradeço. Mulher admirável, gratidão por você ter ficado aqui com a gente até agora. Meu nome é Samanta Carvalho, o meu @ é Samanta Carvalho Terapeuta. Vai ter lá, né, no meu feed, no feed da Sil, uma foto nossa. Você pode ir lá, comentar, compartilhar, certo? Fazer tirar suas dúvidas, colocar todos os seus comentários. E aqui na plataforma onde você está nos ouvindo ou nos vendo, entra lá, clica no sininho, compartilha, se inscreve no canal, porque quando você faz isso, esse canal por onde você está escutando ou vendo a gente, se for no YouTube, por exemplo, o YouTube entende que esse podcast é relevante e ele mostra para mais pessoas, né? Então, essas histórias, elas podem ajudar mais mulheres. E eu conto com você para me ajudar a chegar aí no coração de mais mulheres, certo? Um beijo, um abraço de coração com coração para você e até o nosso próximo podcast.